Na descentralização por delegação, são criadas instituições com personalidade jurídica própria e com competências específicas, a exemplo das empresas públicas. Falso. Quando o Estado realiza a descentralização por delegação, ele transfere apenas a execução de um serviço público para empresas privadas já existentes ou que ele autoriza a operarem, como concessionárias. A titularidade do serviço continua com o Estado, e não são criadas novas entidades da administração indireta, como empresas públicas. As empresas públicas, por outro lado, são criadas pelo Estado através da descentralização por outorga. Nesse caso, o Estado cria uma nova pessoa jurídica com suas próprias competências para assumir tanto a titularidade quanto a execução de um serviço ou atividade. O galpão adquirido pelo poder público em processo de execução judicial, cujo uso foi autorizado, onerosamente, a particular, é um bem público considerado de uso especial. A questão está errada, pois trata-se de um bem público dominical, uma vez que o bem foi adquirido por meio de o regimento interno da respectiva casa não poderá conferir às comissões parlamentares de inquérito outros poderes além daqueles de investigação próprios das autoridades judiciais. Falso. O regimento interno pode prever outros poderes além daqueles de investigação próprios das autoridades judiciais. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil, ou criminal, dos infratores. O servidor público poderá perder seu cargo mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, contudo tal punição não poderá ocorrer durante o período em que o servidor se encontre em gozo de licença especial. A questão está errada. A assertiva acerta na possibilidade de perda do cargo em virtude de processo administrativo, entretanto erra ao afirmar que os servidores em gozo de licença especial não poderão ser demitidos, tendo em vista que não há no texto constitucional qualquer disposição do gênero e o entendimento do STF é exatamente o oposto. Não é obstáculo a aplicação da pena de demissão a circunstância de achar-se o servidor em gozo de licença especial. Os atos administrativos vinculados são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, enquanto os atos administrativos discricionários submetem-se apenas ao poder hierárquico da administração pública. A questão está errada. Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários são passíveis de controle pelo Poder Judiciário. O poder concedente publicará, em até 10 dias após edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Falso. De acordo com o artigo 5º da Lei 8.987 de 1995, a publicação do ato que justifica a conveniência da outorga de concessão ou permissão deverá ser publicada de forma prévia, e não após edital de licitação como afirma a questão. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto,
área e prazo. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Verdadeiro. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Vale destacar que a autorização para a instauração de processo contra ministro de Estado somente se aplica no caso de crime conexo com o do Presidente da República. O patrocínio de causa de pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público é uma hipótese de incompatibilidade parlamentar desde a expedição do diploma. Falso. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades antes referidas. Bens de uso especial são bens indisponíveis que ostentam natureza patrimonial e não podem ser dispostos por estarem afetados a uma destinação pública. Verdadeiro, pois descreve os bens de uso especial. Quanto à disponibilidade, os bens públicos são subdivididos em bens indisponíveis por natureza, que são aqueles que não ostentam natureza tipicamente patrimonial, por isso, não podem ser alienados ou onerados. Aqui se enquadram os bens de uso comum do povo. Bens patrimoniais indisponíveis, que são os que ostentam natureza patrimonial, mas não podem ser dispostos por estarem afetados a uma destinação pública. Aqui se enquadram os bens de uso especial. E bens patrimoniais disponíveis, que são aqueles que ostentam natureza patrimonial, por não estarem afetados, podem ser alienados nas condições estabelecidas pela lei. Aqui se enquadram os bens dominicais em geral. Admite-se, excepcionalmente, a avocação e a delegação de competência administrativa pela autoridade superior incompetente, nos limites definidos em lei. A questão está errada. A avocação e a delegação de competência administrativa somente podem ser realizadas pela autoridade superior competente.